Graças e paz, irmãos, amados do Senhor, mais um domingo. Hoje é o domingo, dia das mães, um domingo muito especial, até porque todos nós temos uma mãe, seja uma mãe de oração, uma mãe que nos carrega todos os dias de joelho, seja aquela mãe de sangue, aquela mãe que nos criou, aquela mãe que nos adotou durante a vida. Então hoje nós queremos louvar a Deus pelas mães, principalmente aí as mães que compõem a Igreja Presbiteriana de Jacuané. E a gente poderia talvez fazer uma lista aqui de todas as mães e começar a citar, mas provavelmente a gente incorreria em algum erro, tendo em vista que muitas são mães sem ter filhos do próprio ventre, mães que amam incondicionalmente, mas não geraram a partir de si. Então, o conceito de mãe é muito ampliado. Então, para não errar e deixar alguém de fora, excluir alguém inconscientemente, nós queremos desejar aí a todas as mães um feliz Dia das Mães. E a máxima, né, do Dia das Mães que a gente ouve e fala sempre, o Dia das Mães não é só um domingo de maio, não é? Mas são todos os domingos, todas as segundas, todas as terças, todos os dias da semana. Então, nossos parabéns aí, que Deus continue derramando bênçãos sobre vocês, guardando, protegendo. E quando a gente fala em amor de mãe, algo interessante assim vem à nossa mente, né? Talvez a gente pudesse definir o amor de mãe em três aspectos, em três definições bem claras. A gente poderia definir o amor de mãe como algo inexplicável, talvez aí um amor sacrificial, e também um amor fora do tempo. E por que eu estou falando isso? Porque um amor inexplicável? Porque a mãe ama o filho de uma maneira que ela não consegue nem explicar. Tamanho é esse amor. Algo que, como diz a minha esposa, ela ama tanto que chega a doer. É um amor sacrificial, porque quantas vezes a mãe não abre mão dos seus sonhos, de verdade? Se sacrifica, se doa pelo seu filho, deixa de comprar talvez uma roupa nova, ou de fazer alguma coisa especial para si própria, pensando no bem-estar do filho, na alimentação, na escola. Quantas vezes a mãe abre mão dos seus sonhos, a mãe, para que o filho seja amparado, cuidado, abraçado. Então o amor de mãe é um amor sacrificial. E o amor atemporal, porque o amor de mãe ele não tem tempo. A gente pode ter um filho de 150 anos e a mãe 170. A mãe vai olhar para o filho de 150 anos como se fosse uma criancinha. Vem cá, meu bebê, senta no colinho da mamãe. Então é um amor que não tem tempo, é um amor atemporal. A mãe ama da mesma forma, desde o dia que o filho nasce, está sendo gerado no ventre, está sendo adotado no coração, está sendo amado incondicionalmente, até o dia que Deus chama. Então é um amor que ele é conduzido pela linha da vida, né, de uma forma plena. E aí talvez, pensando no amor de mãe, talvez seja esse o amor que a gente mais chegue próximo daquele amor de Deus sobre nós. Talvez seja esse o amor mais fácil de assimilar, o amor de mãe, em comparação com o amor de Deus, que é um amor perfeito e integral. E eu queria compartilhar nessa manhã de domingo um texto que todo mundo conhece, que é João 3,16. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode aí na sua casa hoje estar inclusive recitando esse texto aí de uma forma decorada, mas eu queria só em poucos minutos levar você a refletir sobre esse amor de Deus, que sem dúvida alguma ele é maior do que o amor de mãe,
mais abrangente e não apenas na linha da vida, mas para toda a eternidade. Quando a gente olha esse texto de João, no capítulo 3, no versículo 16, a gente olha tudo para trás, a gente percebe que João vem narrando a vinda do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que os homens o rejeitaram, que foram anunciados pelos profetas, que o próprio povo rejeitou. O Evangelho de João vem tratar exatamente para mostrar Cristo como sendo o próprio Deus sobre a face da terra. Então, no capítulo 2, a gente vê o milagre da água sendo transformada em vinho, e a gente vê Jesus purificando o templo. E aí, no capítulo 3, no versículo 16, a gente vê o tamanho, a proporção do amor de Deus sobre aqueles seus filhos. E aí o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O Evangelho de João, ele apresenta o amor de Deus como um amor indescritível. Deus amou o mundo de uma maneira que João não conseguia explicar. Deus amou o mundo de uma maneira que nós não conseguimos compreender com a nossa sabedoria humana. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus amou o mundo de uma maneira tão surpreendente que falta palavras no vernáculo para poder explicar. E João, ele compreende o tamanho desse amor de Deus sobre seus filhos. E ele diz apenas que Deus amou o mundo de uma maneira tal, de uma maneira inigualável, inexplicável, incomparável, indizível, uma maneira que lhe falta palavras. E quando a gente pensa no amor de Deus, que nos ama de uma maneira, para nós, incompreensível, talvez o que a gente poderia comparar, e mal comparando, mas assim a gente chegaria a uma ideia desse amor de Deus, seria o amor de mãe, um amor inexplicável. O filho ama, a mãe ama o filho, mesmo que o filho seja um dos piores traficantes do universo. A mãe ama o filho, mesmo que esse filho traga dor a ela e outras pessoas. Eu vou contar um segredo para vocês. A mãe de Osama Bin Laden amava ele, não é? E é um amor inexplicável. E Deus ama os seus filhos de uma maneira tão inexplicável e não depende se a geração foi no ventre ou não, porque em Cristo eu e você que está me ouvindo, você que está vendo esse vídeo, em Cristo nós fomos adotados, nós não pertencemos à família original, mas fomos adotados, como diz o próprio Evangelho de João. Deus nos enxertou na videira verdadeira, fomos enxertados na videira, fomos adotados, amados, fomos amados igualmente aos filhos de sangue. Nós hoje somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais, porque Deus nos amou de uma maneira inexplicável. Talvez o amor de mãe seja, assim, uma possibilidade de uma compreensão limitada daquilo que seria algo muito maior, que é o amor de Deus. A mãe ama o seu filho de uma maneira inexplicável. Deus nos ama de uma maneira muito maior, muito mais complexa, muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais perfeita, e nos dá uma segurança desse amor. E o texto de João 3,16, ele continua falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu seu Filho unigênito. O amor de Deus não é visto apenas em palavras, mas é visto em prática. Deus sacrifica o seu próprio Filho por amor aos seus. Olha que interessante. Nós não conseguimos às vezes compreender esse amor de Deus, mas o texto diz que por esse amor Deus sacrificou o seu único Filho, para que através da sua morte todo um universo experimentasse a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Interessante a gente observar esse amor sacrificial
que Deus só vai manifestar misericórdia, só vai manifestar justiça, só vai manifestar graça, só vai manifestar esses aspectos de redenção a partir da queda humana. Ou seja, é como se Deus ele manifestasse ou permitisse até a queda do homem para que todos os seus atributos fossem manifestos. Como que Deus iria manifestar o seu atributo de misericórdia, de ira, de justiça, a sua graça, sem que houvesse necessariamente o erro para que a misericórdia, o amor, a bondade, a justiça fossem manifestos? Então Deus permite a queda do homem exatamente para que atributos que nós estamos experimentando hoje fossem plenamente aplicados e não faltasse nenhum atributo que não fosse manifesto por Deus. E aí o texto diz que ele deu seu único filho, um amor sacrificial. Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, foi à cruz do Calvário, experimentou um castigo que estava caracterizado para ser nosso. Ele experimentou uma coroa de espinho que era para perfurar a nossa cabeça. Ele tomou sobre si a cruz para que eu e você pudéssemos ter salvação. O amor de Deus é um amor que se sacrifica para que outros possam usufruir dessa dádiva, dessa misericórdia. Deus se sacrifica em Jesus Cristo. Deus experimenta em Jesus Cristo a cruz do Calvário. O amor de Deus é um amor que a gente não entende e um amor sacrificial. Mas, sobretudo, e esse aspecto desse amor sacrificial, a gente vê na linha atemporal. Se talvez aí a gente consiga experimentar um amor de mãe de forma inexplicável por um filho, um amor de mãe de modo sacrificial, que abandona sonhos, abre mão de carreira, se submete talvez até a um casamento às vezes infeliz para poder cuidar dos seus filhos, um sacrifício, sim. A gente percebe, à luz desse texto, que o amor de Deus, ele não se limita no tempo. O amor da mãe, ela se limita no tempo da sua vida, mas o amor de Deus não. O amor de Deus é muito maior. O amor de Deus é atemporal. E ele diz ainda em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama não apenas no momento da nossa vida terrena. Deus nos ama para que tenhamos vida eterna ao seu lado. Deus nos ama eternamente. Deus nos ama de modo atemporal. Não tem limite, não é forjada no tempo cronos, não depende de relógio, não depende de calendário. Deus nos amou antes da fundação do mundo e continuará nos amando por toda a eternidade. E nós estamos diante desse Deus Todo-Poderoso, sempre como filhos dependentes de seu Pai. Que coisa maravilhosa! Deus nos ama de modo tão perfeito, tão pleno, que a Bíblia diz no Salmo que ainda que se a minha mãe e o meu pai me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que aquele amor com que eu tenha aprendido todas as coisas da minha vida na terra me falte, eu estarei acolhido nas mãos do Senhor. Que coisa fantástica! O amor de Deus não se limita ao tempo de uma vida. O amor de Deus é eterno. Por isso que eu digo que talvez, se a gente compreender o amor de mãe, a gente chega em talvez uma fração daquilo que seria o amor de Deus. Uma fração daquilo que seria o amor de Deus. A gente não consegue compreender de uma forma plena todo esse amor de Deus, mas a gente consegue compreender essa fração quando a gente olha para a mãe. Portanto,
nessa manhã de hoje, para você que talvez já não tenha a sua mãe, aquela que criou você, aquela que te amparou, aquela que orou por você, a mãe do coração, a mãe de sangue, mais perto de você, talvez por alguma circunstância, algum motivo, até mesmo pelo falecimento. Eu quero dizer para você que Deus te ama muito mais do que a sua mãe. Deus te ama muito mais do que qualquer ser humano sobre a face da terra. Eu quero dizer para você que Deus te ama a tal ponto dele enviar o seu único filho para ser sacrificado por você. Deus te ama a tal ponto de conceder a você uma vida eterna, um presentão, a salvação. Portanto, que hoje, no Dia das Mães, a gente possa compreender um pouquinho mais do amor perfeito de Deus sobre nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Mesmo talvez à distância, aí, por causa da pandemia, a gente tem um pouquinho de dificuldade de estarmos perto uns dos outros, perto da nossa família. Acho que nesse momento de pandemia, o nosso coração ele se alegre porque o amor de Deus ele tem nos envolvido, tem nos abraçado, e mesmo que a gente esteja longe das nossas mães, o Senhor está perto de nós, Ele está conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.